Galera, uma boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos começar agora mais uma live aqui do Bibliotecário Cabano. E a minha convidada, a professora Natasha Almeida, que vai conversar com a gente sobre a importância do carimbó, sobre uma perspectiva decolonial. Então, peço para que vocês aguardem um minutinho, enquanto a Natasha está entrando aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. E vão logo se preparando aí, porque vai ser um bate-papo bem descontraído, mas é claro que vocês vão poder fazer as perguntas de vocês, que eu tenho certeza que é super interessante esse assunto que a Natasha vai trazer pra gente, tá bom? Então, enquanto vocês estão entrando, uma boa noite para vocês. Vocês podem me sinalizar se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem, para que a gente possa ir aqui tá dando essa melhorada para vocês. Seja muito bem-vinda, Cris Almeida, Sonaira. Me perdoem se eu pronunciar alguma coisa errada, tá bom? Só aguardando a Natasha entrar para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira tá chovendo. Eu não sei onde é que vocês estão, a cidade de vocês. Aqui eu estou em Ananindeua, no bairro da Cidade Nova, né? Então a gente está aqui enfrentando uma chuvinha boa, tá refrescando bastante, mas ainda faz um pouquinho de calor. Eu não sei aí onde vocês estão, eu espero que a chuva não atrapalhe a gente aqui. Tá ótimo o áudio, né? Que bom. Então, gente, só esperando a Natasha entrar. Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo. Vamos lá, Nath, pareça aí, para que a gente possa conversar bastante. Aqui eu estou ilustrando, mostrando a minha camisa que eu adorei, né? Bibliotecário como eu, nem o Google tem. Nath acabou de entrar, seja muito bem-vindo, ou muito bem-vinda, desculpa, perdão. A gente vai começar aqui esse nosso bate-papo. Nath, estou mandando para você agora o convite, vamos lá. Estou aguardando a minha convidada. Será que eu mandei certo? Tá aqui a Nath. Agora sim, Nath. Agora. Eu estou me cortando. Boa noite, Nath. Seja muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui. Você está me ouvindo bem? Está me assistindo bem? Como é que está aí a recepção? Estou ouvindo. Maravilha. Estou ouvindo bem. É um prazer te rever, mesmo que seja Por virtualmente. enquanto, todos os amigos estão se reencontrando dessa maneira, né? Nath, Verdade, é urgente. mas eu acho que logo, logo a gente vai estar vacinado, vai estar podendo dançar aí nas rodas de carimbó, né? Que é uma, uma coisa maravilhosa. Poxa, é o que mais faz falta. Eu estava dando uma olhada rápida nesse seu tema, eu acho uma maravilha, porque quando a gente fala aqui da cultura do Norte, né, a cultura do nosso estado, do estado do Pará, a gente sempre fala o carimbó, né? Daí, quando ele fala em carimbó, a gente já remete, né, ao estado do Pará. A gente sempre aqui em Belém, por exemplo, né, que é muito forte, mas o carimbó ele está presente em várias cidades e eu não sei se eu estou errado, mas ele se apresenta de uma maneira um pouco diferente em cada lugar, em cada região, não é? Tu pode falar muito melhor sobre isso. Como é que é E, isso? é verdade, Alan. Na verdade, esse movimento, né, do carimbó, que inclusive é um dos aspectos do meu estudo, né, tentar fazer esse panorama sem ser superficial, né, do carimbó. Desde o movimento princípio, né, do processo de patrimonialização dele como patrimônio cultural e material brasileiro, a gente vê, a gente percebe, né, essa incorporação também e essa modernização do carimbó. Então, desde 2014, quando começou esse processo de movimento de salvaguarda, né, do carimbó, a gente vê que já existiam alguns grupos, né, que se bebem nessa fonte do carimbó pau e corda, mas incorporaram outras referências, né, como balé, acabam misturando também com outros ritmos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum a gente ver o carimbó misturado com
o lambadão, com a salsa, com outros ritmos caribenhos. Então, a gente vê realmente essa incorporação e parte muito desse conceito, né, de carimbó que a gente já tem aqui, que é essa representação do mestiço, do caboclo da Amazônia, que vem dessa mistura étnico-racial. E aí a galera acaba também colocando as suas referências, né? Já que é mestiço, já que é misturado, né? Sendo assim bem simplista. Então vamos misturar também as referências. Mas a gente não pode perder de vista que existe uma matriz, existe a gente precisa salvaguardar essa matriz, que estão aí, né? Que é uma memória viva dos nossos mestres e mestras que estão vivos e dos que já se foram, que são pessoas que ainda trabalham, que compartilham pelas letras das canções a memória da sua vivência, e isso a gente não pode ignorar, né? Então, claro, todo movimento cultural, toda manifestação tem esse apelo moderno, né? Essa modernização, até porque caiu na mídia, a gente já sabe que tem um apelo ali da capitalização, né? A capitalização. Então, tá na moda, então bora aproveitar o embalo, bora incorporar aqui outras referências para bombar. E não é bem assim, né? O carimbó, ele tem um formato, uma matriz, mas é importante que os grupos que bebem nessa fonte, que modernizaram, citem essa modernização e citem a matriz também, né? Faz parte do movimento e é digno, principalmente em nome dos mestres e mestras que estão aí fazendo carimbó há muito mais tempo. Perfeito. E existe uma importância, esse detalhe, existe muita discussão, na verdade, em cima, ou eu estou falando alguma besteira, dessa questão, dessa mistura, dessa miscigenação, né? E entre a defesa daquele, o carimbó raiz, posso falar assim, tem muita discussão ainda, ou já está dando um consenso? Como é que está essa situação? Né? Inclusive o dossiê do IPHAN, né, ele está passível de algumas alterações. Eu não sei se, inclusive, ele já foi alterado. Recentemente eu vi alguma atualização nesse sentido. Uma das problemáticas, né, uma das discussões é que a gente sempre teve aqui no Pará em relação à origem. A galera fica louca para saber onde começou o carimbó. Então, eu que tenho meu pé em Marapani, né, sou filha de marapaniense, a Creuza, uma grande dançarina de carimbó que eu tenho desde casa, ela não puxa a sardinha para o meu lado. Não puxo porque não tem como a gente mapear algo de repercussão oral, né? Inclusive, o estudo que eu faço, ele aborda o carimbó nessa temática como literatura oral, né? Justamente porque trabalha essa palavra de forma artística e porque oral, porque tem a ver com essa repercussão, né? A principal matéria, o principal instrumento do contador caboclo e do cantador de carimbó é a voz. Então, não tem como a gente mapear algo que começou oralmente, né? É muito difuso. E por ser uma questão ancestral, por mais que a gente tente fazer um mapeamento histórico, que é necessário, né, para vias de estudo, mas não tem como a gente mapear uma origem, por exemplo. E pensar nisso não é relevante, né, para algo que está em movimento, né? O carimbó, ele tem que ser visto como um processo. Ele está nesse momento agora atual de patrimonialização, de modernização. Então a gente precisa entender os vários momentos em que ele já passou antes mesmo dele ser visto como um movimento de salvaguarda, né? Que ele já era um movimento antes de ser visto como um movimento. Então, pensar nessas questões de origem até é engraçado, né? A galera de Curuçá diz que começou lá, a galera de Marapani diz que começou lá, há os que digam que começou em Santarém, né? Ultimamente as pessoas têm falado muito em Santarém, e outros que já falam no Marajó. Então, para evitar treta, o estudo não tenta resgatar essa origem, né? Mas é importante que a gente perceba o movimento do carimbó, né? Como é que ele tem se manifestado. Outra questão muito problemática, Alan, que tem sido muito comentada, é que alguns estudiosos, né, ainda tentam buscar na memória essa questão do carimbó como sendo de uma pegada totalmente indígena ou majoritariamente indígena, por conta, né, a gente sempre ouviu falar
até nas escolas, quando a gente vai fazer trabalho, né, quando é criança, carimbó, curi vem de pau, né, curi, obó, pau oco. E eu tenho bebido muito na fonte do Vicente Salles, né, que é um sociólogo por formação, mas ele fez um trabalho incrível e panorâmico, como eu disse, sem ser superficial. E ele fala exatamente do carimbó como sendo, como tendo essa forte influência negra, que a gente não pode apagar isso, né? É até perigoso a gente apagar isso, porque fica parecendo uma questão de branqueamento da dança de terreiro, e o carimbó é altamente dança de terreiro, né? A gente não pode esquecer disso. Os escritos do Vicente Salles, por exemplo, apontam que o carimbó, nesse formato pau e corda, ele tem essa forte influência negra, tanto é que ele foi um ritmo proibidaço, né? O Código de Posturas de Belém, em 1880, e em Vigia, um código parecido foi feito em 1883, trata exatamente disso, né? De que quem fosse visto tocando curimbó na rua era ritmo de vagabundo, era som de escravo. E os escravos já estavam, né, em Belém. Tem um estudo muito maravilhoso da Marley Silva, que ela é historiadora e é uma abaetetubense. Ela fez um estudo maravilhoso da primeira companhia escravagista aqui na Amazônia, quando começou esse tráfico massificante, né? E ela aponta que foi na época de Marquês de Pombal, por volta lá de 1750, que começaram a vir os primeiros pretos para cá a serem escravizados. Então a gente pode perceber, por essa questão aí temporal, né, que os negros já tinham contato com os indígenas há muito tempo antes do que a gente possa pressupor, né? E que o carimbó ele nasceu realmente dessa conformação. Tem um estudo do professor Antônio Maciel que aponta isso, né? Que o indígena já tinha esse formato, já tocava curimbó, mas é importante a gente destacar que esse formato, né? Os indígenas tocavam percussão, tocavam flautas, tocavam os maracás, mas esse formato de carimbó, como nós temos, como foi desenvolvido e ficou engessado, né? Ao longo dos séculos, desde 1700 para cá, só foi realmente assumido, né, nas palavras do Vicente Salles, a partir desse contato entre indígenas e negros, né? O Vicente Salles até aponta isso no livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará. Ele fala exatamente disso, que até o jeito de tocar tambor e o próprio formato do tambor não era exatamente igual dos indígenas. E que essa nascente, né, veio desse contato. Então, o carimbó é um movimento cheio de empréstimos, de trocas culturais, e que a gente não pode esquecer e nem menosprezar também o valor da influência negra, né? Porque é dança de terreiro. Se você for ver em Vigia, o carimbó lá em Vigia é chamado zimba, que é uma palavra altamente africana, é do crioulo, né? O vocabulário crioulo. Então, uma publicação, um dos verbetes lá, zimba, mostra a origem da palavra, né, dos quibundos. Então, a gente tem muitas referências negras que a gente não pode deixar branquear, né, e acabar supervalorizando a influência indígena quando é um movimento de troca, de contato, né, entre etnias. E até porque hierarquizar questões étnico-raciais não condiz, né, com o carimbó e nem com o que a gente é, né? Nós somos caboclos, nós somos mestiços. Então, não faz jus às nossas raízes de fato. Perfeito. Essa aula aqui é maravilhosa. Eu não estou, então, totalmente errado em acreditar que houve uma miscigenação ali entre as culturas indígenas com as culturas que vieram com os negros da África. E essa mistura se transformou no que a gente conhece do carimbó. Eu deixei fixado aqui o comentário do Cris Almeida. Diz o seguinte: se vende muito carimbó Nutella e não o pau e corda, né? Ela faz esse questionamento. É isso que a gente está vendo. Esse cuidado... Eu quero comer. É esse cuidado que você fala sobre essa branquitude, né? Esse branqueamento do carimbó, não é isso? Isso. Parece assim que é muito complicado, é muito nocivo, né? Falar que o negro teve uma forte influência, talvez por ele não ser daqui.
mas exaltar só as raízes daqui, a partir do momento que a gente teve uma colonização à base de muito estupro, muita violência, é menosprezar demais, é continuar reafirmando esse lugar racista, né, em relação ao negro, por exemplo. Então a gente precisa pensar que desse contato entre negros e indígenas, a gente tem a fortificação das danças de terreiro, né, e a popularização também da pagelança, a partir desses valores que são cantados no carimbó. O Cleiton colocou até aqui que é um processo de alteridade profunda, exatamente, né? É muito empréstimo, é muita troca, e isso não pode ser invalidado e nem colocado assim com dois pesos e duas medidas, né? É perigoso até quando a gente fala de manifestação cultural, privilegiar um em detrimento de outro. Alguém fez um comentário aqui dizendo que a live ela é sensível, culturalmente importante. E eu sempre quis ter essa oportunidade de poder conversar com alguém que está estudando essa temática, e eu acho que casou perfeitamente com a tua tese, né, do teu doutorado, que está buscando justamente essa perspectiva. E quando a gente fala dessa questão dos contos, dos cantos, né, da Amazônia, e isso tudo sob a perspectiva decolonial, a gente precisa ter esse cuidado. Então, você buscou, né, você falou que está bebendo no autor que você citou agora há pouco, desculpa, fugiu aqui, mas a importância de se... de não dar mais importância para um do que para o outro, é mais importante até do que buscar a origem, ou não, ou está uma coisa ligada à outra. Com certeza, né? Porque carimbó é vivência, né? O próprio, um dos meus intérpretes, o mestre Nego Rai, salve Nego Rai, vivo coisa de negro, que saudade. Espaço cultural, coisa de negro. Eu sou tiete, desde sempre. E ele sempre falou isso, né? Sempre reafirma isso. E numa das entrevistas que eu fiz, ele fala isso, né? Carimbó é o nosso modo de viver. Então é isso, né? É se ater às vivências, às experiências que são partilhadas. Quando você fala, aí eu começo aqui a falar do meu afeto, né, com o carimbó. Esse estudo, para mim, Alan, mais do que apenas uma tese, né, de doutorado, é um estudo de afetos, né? Eu cresci, como eu disse para você, eu sou filha e neta de Marapanim, né, 2 vezes. Meu avô é natural de Nazaré do Fugido, mas veio criança para Matapiquara, que é a vila mais antiga de Marapanim. Minha mãe é da vila de Matapiquara, nasceu lá, se criou lá. E já vieram morar para Belém adolescentes, né, para ganhar vida, uma vida muito difícil, 18 filhos, não é fácil. E nós, como muitos paraenses, né, a gente cresce tendo essa vivência de interior. Então, férias interior. E era muito persistente, muito constante nós estarmos no interior. E Matapiquara, antigamente, né, a gente está falando ali da década de 90, eu não sou tão velha assim, final da década de 80, e a gente está falando de grandes barracões, sabe, gente pisando no chão batido, dançando, e as minhas primeiras memórias são essas, vendo minhas tias-avós dançando, de um jeito muito particular delas, e mamãe dançando, todo mundo, cada um dançando do seu estilo, do seu jeito. E o vovô batia carimbó, apesar de não ter levado a sério, mas depois veio para cá, para a cidade, teve que trabalhar, largou. Mas crescer em ambiente assim, carimbozeiro, fez com que eu percebesse como é que as pessoas viviam ali, como é que as pessoas... o que eles cantavam era muito mais do que cantar para a gente dançar só, né? Era cantar para a gente... para reforçar, às vezes, um ensinamento, para falar sobre assuntos que normalmente nas famílias, dentro das famílias, era proibidão. Então, eram muitas histórias, muita coisa que era transportada ali em termos de experiência, né? Então, falavam da vida deles, da pesca, mexiam com fulano, com a mulher do fulano nas letras de música, né? Vou até falar uns exemplos aqui. Então, é muita experiência trocada. Então, é modo de vida mesmo, como o Nego Rai fala, né? Muito, um modo de... não é um estilo só. As pessoas respiram e vivem. Ainda mais quem é mestre de carimbó,
mais do que apenas compor carimbó, alguns nem compõem, mas vivem, eles são referência dentro da comunidade, né? Numa das entrevistas do Cleiton Leon, que é tocador e cantor, dos Tamoatás do Tucunduba, também é um grupo maravilhoso, que eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, ele fala isso, né? Muitos mestres de carimbó não tocam, outros só compõem, outros tocam, compõem, fazem instrumentos. Então é muito diversa essa vivência. Só que eles todos têm em comum a seguinte descrição: todos são referência na sua comunidade, como pessoas que partilham experiência, que ensinam alguma coisa e que fazem carimbó. E esse carimbó acaba sendo faz parte da identidade das pessoas que moram ali. O que ele canta, o que ele toca me representa a gente aqui. Então eles são, na verdade, grandes, falando a grosso modo, transportadores de memória, né? Da cultura da sua comunidade. Então não é à toa que eu fiquei assim tão dentro, né, dessa atmosfera do carimbó desde criança. Não pude ignorar essa veia. E aí, em 2007, eu conheci o acervo Finopap, dentro da UFPA já, que é um acervo só de narrativas dos caboclos da Amazônia, que foram coletadas desde 1990. E aí eu encontrei a minha paixão, né? Não tenho que estudar narrativa, é narrativa oral. E eu, desde 2007, estudo narrativas orais da Amazônia Paraense. Maravilha. E assim, eu me atenho a uma entidade da narrativa que é assim, magistral, que é a memória, né? Que a memória, esse ato de contar histórias sobre o passado, para ensinar, para dividir experiências, para alertar sobre assuntos que normalmente são tabu, né? Isso tudo é impossível que essa partilha não se repita em tudo o que a gente aqui na Amazônia faz, seja contando ou seja cantando, né? E perceber isso nas vivências que eu tive. Só ajeitar aqui, Alan. Fique à vontade. Eu estou tentando acompanhar aqui alguns comentários. Perceber. Ficou mudo agora, Nath. Tá. Eu vou falando. Tá. Não. E essa vivência, né, nos ambientes. Voltou, será? Voltou. Normal. Você está me ouvindo, Alan? Tá. E aí, essa partilha, né, como ato de memória, se repete nas letras dos carimbós, a gente vê isso, né? E hoje a academia já compreende que essas experiências precisam ser estudadas, analisadas e perpetuadas, porque são experiências poesias que nenhuma escola ensina, né? Que estão para além dos muros da academia, estão para além dos muros das escolas seculares. Então, são poéticas orais. E o estudo que eu faço hoje busca essas poéticas como aquela que guarda essas memórias, né, que transbordam dos mestres. Então, acredito que está mais do que na hora da academia, e principalmente o sistema escolar nosso, que é tão tradicional, né, reconhecer que existe muito conhecimento e experiência para além dos seus muros. E aí eu estudo os carimbós como literatura oral, né? Eu tento legitimar isso no estudo, porque por si só já é legitimado, né? Mas para fins, né, formais, a ideia é legitimar isso na tese também, né? Literatura porque os mestres usam a palavra da sua forma mais artística possível, né? A gente fica babando, por exemplo, com as composições do mestre Lorival Igarapé, né? De tão poéticas que são. E oral porque elas são transmitidas principalmente pela voz. Perfeito. É um trabalho muito lindo, né? Assim, eu particularmente estou muito encantado, né? Eu gosto muito. Daí eu deixei aqui um comentário, até copiei aqui e colei aqui no Hoje para poder ler para você. Eu acho que a Zizi Reis, ela pergunta assim: professora, quando você deixa de lado a influência negra no carimbó e se eleva o pensamento em dizer que ele é indígena, podemos dizer que esse valor foi algo empregado por influência eurocêntrica?
Deu para compreender? Posso ler de novo? Sim, Zizi, interessante, Zizi, tua colocação. Não é eurocêntrica porque a gente não está falando de um polo europeu, né? A gente está reivindicando uma outra raiz que seja nossa mesma, né? Mas existe uma tentativa de branquear, né? Negando esse negro como se ele ainda fosse objeto. Não, ele foi assim só um adendo, ele foi só vamos dizer assim, um anexo aqui da história indígena. E o carimbó não se apresenta assim, né? A história negra não se apresenta como anexa à história indígena. Existe um compósito, né? Uma amálgama, está tudo muito misturado, muito imbrincado. Fica difícil hoje já a gente dizer onde começa e onde termina, porque são elementos culturais que já se diluíram. Então já formou uma terceira referência, que é essa referência do ser caboclo, que vem desse lugar também, né? Majoritariamente negro, majoritariamente indígena, e que a gente às vezes reivindica tanto essas questões de eu tenho uma ancestralidade portuguesa, eu acho engraçado isso. Eu tenho uma ancestralidade lusitana, né? A gente reivindica ancestrais que estão, meu Deus, deviam ser colonos paupérrimos que chegaram aqui, lambaios, né, de portugueses ricos, chegaram aqui para replicar a escravidão indígena e negra, e a gente exaltando essa galera. É colonial, né? É o pensamento colonial. E aí, Alan, eu aproveito aqui o comentário da Zizi, né, para dizer que não se trata de eurocentrismo, né? Só é eurocêntrico quando a gente usa como base, né, essa referência portuguesa, espanhola, ou de qualquer outro povo que tenha chegado aqui e a gente exalte, né, essa matriz europeia. Mas quando a gente busca uma referência somente indígena, é preocupante também porque a gente está pensando no branqueamento, né? Parece que é constrangedor falar do negro, ou que ele não somou tanto assim, não é tão rico. Então é problemático, sim, esse raciocínio. E aí eu aproveito, Alan, para falar um pouco sobre o que seja esse pensamento decolonial, né? Que a Zizi tocou numa pontinha do que seja esse pensamento decolonial. Muito interessante a colocação dela, porque, assim, para falar um pouco desse pensamento colonial, eu vou retomar esse raciocínio, né, do que nós somos e vivemos. A gente nasce e cresce numa sociedade que é altamente patriarcal, extremamente racista, classista. A gente cresce achando que o que é bom vem lá de fora, né? Nós somos educados a acreditar, por exemplo, que o que é caro tem que ser o que é mais caro é o melhor. Quem é feliz é quem mora nos Estados Unidos, né? Que só tem sucesso quem estuda em escola particular. A gente cresce usando calça jeans, por exemplo. Isso. Sempre o externo é melhor. A gente cresce, por exemplo, usando calça jeans em plena Amazônia, né, que faz um calor terrível. A gente mora perto da linha do Equador e usa calça jeans direto. Então a gente cresce com valores que não são nossos, né? São colocados a partir dessa educação, desde que a gente nasce, e a gente esquece de viver e pensar a partir da nossa lógica de vida, né? Por que eu não uso mais roupas frescas do que jeans? Então esses todos são valores que estão na nossa sociedade desde que o europeu chegou, né? Com as suas roupas pomposas, e aí ele iniciou o modo de vida capitalista. Nós vivemos a vida que o colonizador disse que é melhor. Então, o pensamento decolonial, ele significa pensar fora dessa caixinha, né? Significa entender que o caboclo da Amazônia tem seu próprio ritmo, que depende das marés, que depende do nascimento dos vegetais. Ele não é preguiçoso por isso, né? Ele tem um ritmo próprio. E os estudos decoloniais me fazem muito pensar, sabe, nessa própria lógica de vida e nas nossas ciências, para além de qualquer conhecimento que seja eurocêntrico e engessado, né? E foi aí que eu percebi na fala e no canto caboclo, né, esse forte apelo para viver a nossa própria lógica de vida e legitimar de uma vez por todas o bem viver do caboclo para o caboclo, né, bem distante de qualquer interferência do colonizador. Então, o pensamento decolonial e os estudos decoloniais, gente, eles servem para repensar todas as áreas de conhecimento, né? Seja matemática,
seja história, seja geografia, seja ciências. Eu repenso dentro das linguagens, né, porque eu trabalho com literatura, é uma outra linguagem, é uma outra forma de arte. Então, mas é uma luta, porque não é fácil a gente pensar fora de algo que nos engole todo dia, né? A nossa sociedade, ela é extremamente eurocêntrica ainda, extremamente colonial, né? A gente tem um presidente altamente colonial, então é difícil, né, pensar fora da caixinha, mas não é impossível, né? Não é impossível. Os estudos decoloniais... Diga. Desculpa cortar. Não, eu acho que eu emprego, então, de uma forma errada isso, porque eu falo que é o pensamento do colonizado, né? Mas tem essa ligação, no caso. Nós somos colonizados ainda no pensamento, na forma de enxergar aquilo, desculpa, de qualidade, como se fosse aquilo que vem de fora. Tudo que acaba não valorizando tanto a cultura nossa, a cultura da nossa região, que é uma das mais ricas que a gente ainda tem, né? Não menosprezando as outras, desculpem as outras, mas aqui é melhor. Exato. E Alan, não, mas é verdade isso que você falou. O decolonial significa a gente nem se ver mais como colonizado. Pensar na lógica do colonizado significa ainda pensar na hierarquia. Então, isso seria ser anticolonial. Então, você só repudiar a colonização é ser anticolonial. Mas você pensar que você é autônomo da sua própria história, isso é ser decolonial. Então, é nem pensar na questão da hierarquia, ignorar a existência do colonizador a partir das suas próprias lógicas, a partir da sua própria ciência, né, das suas ciências. E é isso que as letras de carimbó fazem, né? Quando, por exemplo, o Lucindo comenta pescador, pescador, por que é que no mar não tem jacaré? Pescador, pescador, por que foi que no mar não tem peixe-boi? Eu quero saber a razão de no mar não ter tubarão. Ele, além de refletir sobre o desaparecimento de certas espécies aqui na Amazônia, ele relata aí a importância, né, dessas espécies para quem vive delas, vive da pesca, para garantir seu alimento. Então, são canções que fotografam esse cotidiano pela nossa própria ótica. Então, o carimbó, por si só, já é um movimento decolonial, graças a Deus. Como diz a Inês Brasil. Tinha que ser do norte. Tem um comentário aqui, eu acho que é da Juliene Abreu, né? É verdade. Isso mesmo. Aí, quem nos impôs esses hábitos, agora se apropriam, né, dessas nossas vivências e raízes. Aí, isso de termos um carimbó Nutella, né, vendido por aí. É a crítica que ela faz para... Tem uma questão também comercial de sobrevivência também, né? Mas não é nem esse isso. Eu não tenho a intenção de entrar nesse mérito aqui nessa live. É mais mesmo a visão do seu trabalho. Mas é muito forte, às vezes, essa necessidade de sobrevivência acaba criando certos conflitos também, ou será que não tem relação? Tem total relação, né? Total relação. Acaba que muitos grupos acabam sendo grupos de Nutella, né? Ou pessoas que têm patrocínio, que têm já um engajamento comercial, né, mercadológico, acabam roubando a cena, vamos dizer assim, de mestres que continuam no ostracismo. Eu aproveito aqui, Alan, para fazer uma crítica aí a Aldir Blanc, né? A tese também tem essa pegada política. A gente, como está analisando o movimento cultural, a gente precisa falar de política também, né? E uma das políticas públicas nessa pandemia foi a Lei Aldir Blanc, né, de auxílio emergencial. E a gente percebe ali, claro que é uma lei emergencial, né? Ela é um paliativo, é um assistencialismo social ali para uma situação caótica que a gente está vivendo, que a gente nunca viveu. Claro que não vai dar para dar assistência para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um monte de artista que tem aí engajamento, tem patrocínio, né? Se candidatando para a Lei Aldir Blanc para ganhar auxílio emergencial como se fosse prêmio de festival de música. Enquanto que tem um monte de mestre e mestra, que inclusive pessoas com quem eu trabalho, que estavam passando apuros em tempos de pandemia.
Então, isso é de se chatear, sabe? Porque você está vendo ali que a pessoa está resistindo, está se reinventando dentro de uma pandemia para conseguir viver, respirar da sua arte. E quando aparece uma oportunidade, ela é ceifada, simplesmente. Então, eu acho que cabe muito aí também do respeito a essas pessoas, sabe? Eu sei que o edital abria esse precedente, mas tinha muita gente que é, por exemplo, funcionário público, que nem podia estar ali, mas estava lá, né? E ganhou o edital, está fazendo videoclipe, está comemorando, fazendo festinha, aglomerando. E aí é complicado demais, porque você tem, assim, um monte de mestre e mestra passando fome, sabe? Então, é necessário consciência coletiva. Já que a gente está falando de um movimento social, a gente precisa pensar no coletivo. Não adianta só uns pensarem e na hora que aparece oportunidade, é a lei do Muruci, sabe? Cada um por si. E aí, quem sabe essas pessoas que não tivessem consciência, né? Não, eu não vou submeter projeto para dar lugar para alguém que precisa mais, porque tem mestre em situação de calamidade pública. E não é o caso, né? Infelizmente, a gente vê isso também dentro do movimento, né? Essa falta de consciência coletiva. Que, inclusive, fica marcado na memória, né? É uma das marcas da memória. Essa falta, que é a memória coletiva que a gente estuda também. E essa ausência, né, de consciência coletiva marca também a vida de muitas pessoas. Então, se você tem uma política pública que está servindo somente a pessoas que já têm um certo engajamento social, cultural, e não era esse o objetivo de uma lei emergencial, então é muito problemático, né? Dentro do próprio movimento do carimbó, a gente ter essa segregação. E olha, não são poucos, Alan, não são poucos mestres que não foram assistidos. Não são poucos. A gente vê muita gente aí se reinventando, sabe? Fazendo arte em tempos de pandemia. O mestre Manizola é um mestre que é de Marapanim, mas mora há mais de 6 anos, eu acho, na terra firme. Ele trabalha com os tamotas de Tucunduba. Toca muito, conviveu com o Lucindo. E é um mestre que está no ostracismo sociopolítico, vamos dizer assim. Porque no ostracismo de quem curte carimbó e corda, ele não está, não. Ele tem reconhecimento, ele é conhecido, ele é considerado, muito considerado. Mas é um mestre, por exemplo, que não ganhou auxílio emergencial, né? Enquanto que a gente tem um monte de artistas, né, que já são consagrados, ganhando auxílio sem gente que nem mora em Belém. Então é muito complicado, sabe? São críticas assim que eu faço também e reflito a respeito sobre essa questão política dentro do movimento. Eu ia chegar nesse ponto aí, mas você já antecipou. Eu tô separando, eu estava tentando deixar fixado aqui os um pouco agoniada. Eu estou copiando e colando aqui para fazer a pergunta. O Camila Leon, ele perguntou o seguinte, não, ele fez uma crítica aqui. Os padrões de pensamento colonial sempre exercem a opressão, a exploração e a usurpação dos saberes e os bens do outro. Acaba sendo isso, né? Desde lá de 1500, né? Sempre foi assim. E tem um outro comentário, uma pergunta agora aqui, Cris Almeida 575, ele está perguntando o seguinte, professora, tem previsão para o carimbó virar matéria escolar desde o maternal e não só festinhas de encerramento? Ah, gente, poxa vida, se eu fosse ministra da Educação, a gente, né, Alan? Se a gente fosse ministra da Educação... Seria bem diferente, né? E é outra coisa, né? Infelizmente, o nosso currículo é muito... Poxa, o nosso currículo é muito massificado, né? Ele é homogêneo. Daí a gente faz Enem todo ano, quando a gente deveria, na verdade, fazer provas seletivas. Já é um processo muito injusto o vestibular em si. E o Enem, que ainda é mais massificante ainda, então para a gente ver como é que a educação está sendo assim, tratada com guindaste mesmo, sabe?
é um negócio muito massificado. E aí pensar nesse currículo contextualizado, né, conforme a região, conforme o estado, é um sonho de consumo para todo professor da rede pública, municipal, estadual. Seria um sonho, Maravilha. né? E, na verdade, esse é um projeto isso, né, Alan? Olha como seria maravilhoso a gente ter... Outro dia eu estava falando com uma amiga, a Juliene Abreu, maravilhosa tocadora, esse toca um tambor que... E aí, a gente estava falando sobre isso, né? Como seria maravilhoso os mestres, por exemplo, ter um processo seletivo que fosse, né? Mas que eles ensinassem música nas escolas, por exemplo, né? Fazer um concurso público para efetivar, ou então fazer um processo seletivo para deixar esse mestre em contato com a comunidade escolar. Seria outra coisa, outros 500. Seria realmente repensar ali o currículo, pensando nessa questão decolonial. Seria Justamente lindo. uma forma de valorizar a cultura regional, né? Cada região, né, pudesse trabalhar dessa maneira, seria muito mais lindo. Uma maneira até de preservar essa questão cultural. É muito interessante, muito boa pergunta da Cris. Ela está me corrigindo aqui. Cris, me desculpe. Cris, agora, porque só Cris, né? Pode ser o Cris, pode ser a Cris. Então, eu fico na dúvida. Ainda é comum de dois, é verdade. Gente, tem muita pergunta aqui passando. E de repente, eu não estou conseguindo fixar aqui, não sei se é o touch do meu celular. Mas vocês podem deixar aqui comentário, né? Tem um negocinho aqui que vocês podem ver aqui embaixo. Vocês podem ir lá deixar a pergunta, fica mais fácil da gente recuperar. Tá bom? Porque assim, só no comentário, pode deixar, é livre. Só que eu posso perder aqui. E salvo, né, o comentário também, né, nas lives. Mas depois que a gente salva no IGTV, a gente não consegue recuperar assim, os comentários, né, da galera. Mas está muito bom. Eu achei maravilhoso essa ideia. E tem muito projeto que está pedindo isso. Poderia ser até interessante, viu, Nath, de você, de repente, fazer uma proposta dessa, um projeto. Pode aproveitar o bibliotecário aqui, que é teu amigo, a gente trabalha junto, fazer um projeto dele, e manda aí para o governo do estado, manda para o prefeito, manda até para o governo federal. Eu sei que não vai adiantar muito, porque o governo federal não gosta muito de... Empurrando na vela de todo mundo. Está com um projeto aí, de repente, já vai encaminhando para o próximo, porque isso daí não vai... Gente, e Nath, sim. Isso. Seria lindo. Poxa! Olha, Alan. Não, eu só ia concluir dentro daqueles comentários. Pode falar, estou ouvindo você. Né, de pessoas que têm já patrocínio, de repente estão se aproveitando da fragilidade da lei do Aldir Blanc e tal. Dentro desse período que a gente está, que é um período bem complicado ainda de pandemia, já tem mais de um ano de pandemia, muita coisa aí está sendo prejudicada, e a questão cultural também acaba sendo uma das mais afetadas, né? Muita gente, como você bem colocou, tem muito mestre aí que está se reinventando. A gente está aqui numa região que tem mais facilidade de acesso a construir, por exemplo, fazer lives, coisas parecidas. Bem que live não é resposta, mas enfim, tem outras alternativas com mais facilidade. Mas quem está mais distante assim, do centro urbano, realmente, aquelas pessoas que estão lá mais afastadas, nos interiores, acabam ficando mais distanciadas, às vezes não tem nem acesso, né? Porque coloca o edital, o tempo, ou o que se cobra do edital é uma coisa absurda, às vezes, que não tem como essas pessoas conseguirem acesso. Como é que... Eu não sei se você está com esse contato mais próximo com eles, mas se você tiver, como é que está sendo essa relação e qual é a perspectiva que você tem para essas pessoas, para esses grupos que estão mais afastados ali, que acabam ficando marginalizados? Sim. Primeiro, Alan, antes de eu responder, eu queria dar um salve aqui para a Mecha Naraguaçu, que entrou agora. É uma querida. Mecha Naraguaçu é a guardiã do ponto de pagelança Flor de Mururé, da música Flor de Mururé. Ela é a guardiã, a portadora. É um prazer, Mecha, estar aqui na sua presença. Muito bem-vinda.
Então, Alan, falando sobre essa questão do... uma querida. E Alan, falando dessa questão das pessoas, né, dos mestres e mestres no interior, como é que fica? Infelizmente, a gente ainda vê assim, muito coronelismo, né, em Belém. E se aqui em Belém a gente tem mestre, né, que está perto dos centros, né, de assistência, não conseguem, imagine as pessoas que estão lá no interior, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem mestres que estão esquecidos, que realmente não foram contemplados. E se a Lei Aldir Blanc não for prolongada, né, não se fizer, digamos, uma segunda edição, eles vão continuar sem auxílio, né? O que tem acontecido é que tem mudado a gestão política e tudo é a mercê da politicagem, né? E por conta dessa mudança na gestão é que tem havido algumas mudanças também de mestres e grupos que não foram contemplados e estão sendo uma espécie de revisão, né? Isso tem acontecido. Mas a gente não vê perspectiva realmente, né? Algumas pessoas ficam até um pouco abaladas com esse tipo de comentário, mas é necessário a gente pensar, porque nem todo mundo foi contemplado, né? Na verdade, muita gente não foi contemplada. E aí a gente pensar que tem um monte de gente que tem patrocínio de Coca-Cola, né, que nem mora em Belém e ganhou auxílio como se fosse prêmio de música, é muito complicado, sabe? E aí tem mestres, por exemplo, que estão dependendo de cesta básica, sabe? De coleta, de mutirão. Muito triste isso, porque no interior, por mais que a gente pense na fertilidade dos rios, da pesca, a vida é difícil. São mestres que vivem de roça, que vão para a roça. E a gente sabe que mandioca, açaí é por tempo. Sabe? Eles não vivem só disso. Eles precisam comer o ano todo. E as pessoas assim falam do interior como se fosse uma abundância sempre. Não, gente. Muita gente passa fome no interior mesmo. E os mestres, muitos mestres magrinhos, assim, que não estão passando calamidade. É muito complicado isso. Olha, a Jennifer está falando aqui, né? Que Matapiquara tem muitos mestres esquecidos. Eu acabei de colocar aqui a pergunta. Jennifer, minha prima linda, Thaís, um beijo. O Caminha Leão também está falando que a apropriação cultural é uma... E é verdade, né? Se não tiver alguém... Sim, né? Existe sim essas marcas de apropriação cultural dentro do próprio movimento do carimbó. Isso é real, oficial, né? Que é quando você faz o Rodinei William, que é Babalorixá, ele fala sobre essa apropriação cultural dentro do sistema baiano, né? Cultural. E ele fala sobre a apropriação cultural lá dentro. Fazendo uma analogia para o movimento do carimbó, a gente vê pessoas que pegam as referências, né, do carimbó principais e incorporam outras e dizem que aquilo é carimbó. Então, isso é uma marca de apropriação cultural quando, né, você elimina por conta própria as referências dessa matriz, né, e você diz que, por exemplo, você está fazendo o seu carimbó, né, mas que não é reconhecido pelo movimento. Então, isso é apropriação cultural, sim. É grave, né? É complicado, é antiético pra caramba, e a gente precisa realmente... Por isso que eu falo sempre os grupos, né? Qualquer que seja a proposta, sempre pensar nessa matriz e valorizar essa matriz, referenciar essa matriz, né? E dizer que você incorporou outros elementos, por exemplo, é uma forma de mostrar que o carimbó está em processo e que em você o carimbó se modernizou de alguma forma. Mas a gente não pode deixar de referenciar, né? Não existe esse papo de o meu carimbó, né? Existe carimbó e você pode se apropriar dessas referências e esquecer, mas isso vai incorrer no processo que a gente chama dentro dos estudos culturais de apropriação cultural. Perfeito. Tá aí Rodinei e William, que não me deixa mentir. A Jenny está falando, né? A vida do não é fácil e realmente a gente não tem ideia, a não ser quando a gente realmente vai para o interior, viver aquilo e sentir na pele, né? É por isso que, assim, é só vivendo, só estando lá para a gente saber. É difícil só ler
Exato. nos artigos, nas matérias, nos jornais. No jornal não, porque eu já tive a experiência de viver no interior um curto período que foi suficiente para eu sentir na pele a dificuldade que é viver no interior. É por isso que eu falei dos mestres que estão mais afastados e ficam marginalizados. A gente tem o risco de perder contato com esses mestres e de Exatamente. perder ali aquela raiz, né, do carimbó mesmo. Então vai ficar só na dependência do que o outro falou, da forma como o outro viu, e fica bem difícil, né? Esse resgate e manter principalmente essa cultura. Isso. Ou então aparece, né, Alan, aquele que se apropriou da música do mestre, da mestra, e aparece na grande mídia, é ele estrelando, né? Ele bombando nos videoclipes e tal, mas não referencia aquela matriz. Isso é muito complicado, sabe? Dá uma roupagem para o que nem é seu. Então, isso, além de apropriação, também pode ser expropriação, é roubo. Né? É antiético demais. Né? Daí, o... Quer aproveitar, Alan, para dar um salve para o mestre Zé Abrão. Que à vontade. Zé Abrão de Matapiquara. Está morando sozinho em Matapiquara ultimamente. Um mestre maravilhoso. Ele tem altos carimbós de exaltação da terra, de homenagem à cultura das comunidades. Ele é um dos mestres do grupo Faixa Branca de Matapiquara. E eu cresci vendo esse homem tocar tambor. Olha, galera, até fazer um convite para vocês seguirem aqui o Bibliotecário Cabano, tá? Sigam também o canal lá no YouTube, que essa live vai ficar salva, tá bom? Para que a gente possa também aí estar mantendo, não pagar nada, o que é melhor. É como se fosse uma biblioteca pública aqui, é só para você chegar e consumir esse conteúdo. Ótimo. Eu estou vendo aqui uma pergunta, não. Com certeza. Primeiro, a Cris Almeida, ela está falando o seguinte: tem muita gente se dizendo mestre de carimbó e não é. Ela tá aqui. Ela está né? apagada. Continue assim, Cris. Ela está perguntando. Ah, é verdade. Ah, é verdade, Alan. Olha, eu aproveito para reiterar a fala do meu intérprete do coração, Cleiton Leon, que falando sobre isso, né, numa das entrevistas, ele falou sobre isso, sobre o que seria mestre. É uma pergunta que eu sempre faço, né, na pesquisa de campo, com os mestres e com quem acompanha os mestres. O que seria um mestre de carimbó? Como é que a gente pode reconhecer o mestre de carimbó? E aí ele conceituou dessa forma assim tão poética, que eu acho a fala dele brilhante. Em linhas gerais, né, que eu não estou lembrando aqui das exatas palavras dele, mas ele comenta que esse mestre de carimbó é aquele que representa a sua comunidade, né, que fala de alguma forma ou compõe sobre as experiências que ele vive ali, ou ele ensina tudo que ele sabe para as próximas gerações, mas de alguma forma a comunidade se vê nele. Vê que ele é o carimbó. Isso é uma fala dele muito, muito assertiva, brilhante, e que a gente vê realmente no contato com os mestres o respeito, a reverência que as pessoas têm e que devem ter mesmo, porque eles são portadores de muita sabedoria, né? No meu estudo, eu chamo os mestres de xamãs da Amazônia, porque eles são realmente portadores dessa memória, eles são guardiões dessa memória da comunidade. Então, mesmo que ele não componha, mesmo que ele não faça seus instrumentos, mas de alguma forma ele carrega a sabedoria que o carimbó, como movimento, né, não é só ritmo, não é só dança, não é só canto, é tudo. Ele representa ali o modo de viver daquela comunidade. E isso é lindo, né? Isso é poesia na voz, no som. Com certeza. A gente precisa dar um valor para isso, precisa ter o cuidado para manter, né, essa cultura tão bonita. Eu queria trazer um comentário do Juan Coelho Ferreira. Ele está dizendo que não só em Matapiquara, mas sim nas comunidades pequenas que os mestres de carimbó vivem também, né? É verdade. A gente está...
Exatamente. Tem um comentário aqui, tá. Salve, mestre Dunga, do Arsênio, um mestre muito querido, está Olha, isolado. o Léo Clóvis está perguntando o seguinte: é verdade que tem carimbó universitário? Aí é. A gente tem um carimbó universitário já? Já chegou nesse. Carimbó É onde? carimbó universitário, acho que está fazendo uma. Ah, mentira! Meu Deus, o meu estudo está desatualizado, então. Acho que é que nem aquele negócio lá. Olha, eu não Uma duvido. coisa. Não Será que duvido. no Vadião tá rolando esse carimbó universitário já? Vou já fazer vestibular de novo. Meu Deus do céu! Não! Gente, tá aí uma coisa que eu quero ver em loco. Se tem carimbó universitário, eu desconheço ainda. Tá aí uma coisa que eu quero ver depois da pandemia. Não sei se eu quero ver também. Gente, bom, tá maravilhoso. A gente está chegando aqui em 1 hora, ainda não tem 1 hora. Acho que ainda tem uns 5 minutinhos. Nosso grande capoeira da Rafi. Mas então, eu não quero fechar ainda, né? Então, bora, eu quero perguntar para ti, ou deixar o espaço aberto para que você possa fazer qualquer comentário. Sabe aqui, Alan? Tá falhando? Tá travando, gente. Só um minutinho, que a Nath vai voltar. Vamos lá aguardar aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Uhum. Só um minutinho para ver se a Nath consegue retornar. A gente tem vários interiores. Sim, tem muitos interiores. Muitos, muitos. Espera aí que eu acho que ela está com um pouco de dificuldade aqui, mas deixa eu ver se ela volta. Oi, Rick. Seja bem-vindo, querido. Bora ver se a Nath consegue voltar agora. Vamos lá. Nath, estou mandando um convite para você. Agora. Tá aí, mas voltei. Pronto, retornou. Agora. Jennifer Glynn está falando, né, que tem vários interiores por aí, né, com vários mestres esquecidos. É verdade, né? O Pará é um estado maior do que muito país por aí, que a gente comentou aqui, essa questão da nossa diversidade cultural, que é muito grande. Até perguntei para ti no começo, não foi, Nath, sobre essa questão do carimbó da capital, o carimbó do interior, essa diferença que tem aí. Marapani tem um carimbó, em Belém tem um carimbó, mas é muito grande, não dá para definir assim. Não existe um carimbó do Pará, né? São vários. Exato. O Bruno de Menezes, né, tentou, nosso poeta preto, maravilhoso, tentou categorizar em 3 grupos principais, né? Ele falou do carimbó pastorio, do carimbó praieiro, né? Mas é difícil a gente mapear, porque cada carimbó, e até a tocada, né? Os meninos que estão aqui presentes, o Cleiton, o Léo, sabem que a pegada é diferente. Juliene, principalmente, sabe que a pegada é diferente, né? Cada um tem, por exemplo, os meninos de Maiandeua, os filhos de Maiandeua, eles são conhecidos como carimbó frenético, porque é muito rápido, é muito acelerado, né? E eles não param, é num fôlego só. Os meninos dos Tamoatás de Tucunduba também, que fazem carimbó é o primeiro grupo, Alan, primeiro grupo que o meu estudo cataloga de carimbó urbano, né, que levanta essa bandeira da periferia. Isso aí é tombado já. E eles fazem um carimbó muito pau e corda, muito frenético também, né? E eles tematizam muito essa questão da resistência na periferia, né? A principal música, a música de trabalho, a grande música de trabalho deles é o Rio Tucunduba, onde eles falam dessa defasagem, né? Dessa poluição absurda do rio por conta de ser próximo e dentro, né? Muito perto de um centro urbano. Então é maravilhosa. Procurem lá, gente, no Spotify, no YouTube, né? Projeto Moa, eles gravaram o Rio Tucunduba. Muito maravilhosa. A letra é para a gente refletir realmente sobre essas questões aí sanitárias, né? Que o capitalismo e ambientais, né? Que o capitalismo
tanto mina. Perfeito. Então, a gente está concluindo agora 1 hora de live. Daí eu queria aproveitar essa deixa que você falou do projeto MOA e te perguntar se a gente pode entender que esse contexto sócio, político, cultural tem tudo a ver com pensar no carimbó dessa maneira, fazendo, produzindo novas coisas a partir da perspectiva. Com certeza, né? E ainda bem que existem projetos, por exemplo, como o MOA, que dão essa oportunidade de bandas independentes, né? Que não tem esse privilégio, né? Vamos dizer que é um privilégio ser beneficiado por um auxílio, ser contemplado por um projeto do Estado, do governo do Estado. É um privilégio. E aí muitas bandas excelentes, muitos grupos excelentes, né? Mestres são esquecidos, grupos que privilegiam, que trabalham arduamente em prol desses mestres também são esquecidos, né? Como é o caso dos Tamataju-Tucunduba. E eles terem alguma visibilidade em projetos como o MOA, né? Um beijo para a Rebeca Braga, maravilhosa, que tem essa visão, né, tão panorâmica de trabalhar esses talentos da periferia. Então, eu acho muito necessário, né? Infelizmente, a gente não tem mais tantos projetos como esses, mas o que tem, a gente tem que abraçar, agarrar e agradecer. Com certeza. É uma forma da gente resistir e se reinventar, né, no cenário artístico. Tá tão difícil. Perfeito. Maravilha. Nath, chegamos em 1 hora de live, né? É o tempo limite que eu deixo aqui. A gente pode levar muito mais. É sempre bom, né? Esse bate-papo, rápido pra caramba, mas vai ficar registrado aqui. Eu vou deixar salvo aqui no TV e vou deixar também salvo no canal do YouTube do Bibliotecário Cabano, porque lá fica mais fácil de compartilhar com mais pessoas ainda, né? Caso queira usar em alguma aula, compartilhar com quem não tem Instagram, enfim, fica muito mais fácil e é a proposta aqui desse projeto. Quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite para bater esse papo aqui comigo. Foi um bate-papo maravilhoso, gostei de verdade, de coração. Parabéns por esse projeto, parabéns por esse trabalho. Estou aguardando aí para que a gente possa conversar mais umas vezes aí para ver o resultado desses estudos, tá bom? Nath, muito obrigado, uma boa noite para você. E o espaço é seu para se despedir dessa galera que participou aí até o final. Muito obrigada. Alan, muito obrigada pela visibilidade, pelo falar, pelo falar protestando sempre. Muito obrigada mesmo. Me sinto honrada de estar aqui no meio de tantas pessoas maravilhosas que eu já vi. Imagina. E um beijão aí para as pessoas que eu tanto amo, meus primos queridos que estão aí me dando essa moral. Juan, Thaís, minha irmã maravilhosa, que é meu suporte, meu tudo. Maravilha. O meu amor, um beijo. Eu sim, que entrou e caiu. Mestre Araguaçu, uma honra estar aqui com você. Obrigada Muito mesmo, obrigado. viu, Alan? Eu que agradeço. Esqueci de alguém, me perdoe, que a gente tem que encerrar. Uma pena. Obrigado a todos vocês que participaram aqui. Sigam o canal do Marlene, YouTube. beijo, Marlene. Muita gente ainda, você é uma pessoa muito querida. Minha amiga Triste de Juliene. ter que encerrar essa live. Mas isso é bom, porque daí já fica aí um convite para uma próxima. Obrigada, Alan. Fique à vontade. Beijão para você. Com certeza. Um sucesso. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Aceito já. Beijo, Alan. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.